Uma notícia de ultíssima hora. Marine Le Pen acaba de saber a sua condenação final, mas a sua condenação final, apesar de a grande maioria destas informações que vocês vão saber de seguida não serem uma novidade e não serem uma surpresa, há, contudo, uma surpresa desta condenação. Marine Le Pen poderá ser candidata às eleições presidenciais de abril de 2027 e no dia de hoje, por volta das 8 da noite, saberemos a decisão de Marine Le Pen. Eu já venho analisar um bocadinho o caso, que eu já falei até à exaustão deste caso no segundo canal, falei pelo menos 3 vezes dele e já dei a minha opinião sobre este tema, mas vou fazer uma breve síntese para quem não sabe do que se trata, que condenação é esta e o que é que aconteceu, e depois vou fazer uma análise política, porque este dado adicional dá sim uma nova configuração política àquela que pode ser a decisão de Marine Le Pen, do Rassemblement National e do seu representante nas eleições presidenciais, e neste momento têm duas opções e ambas parecem ganhar as presidenciais por uma larga distância. Mas enfim, vamos olhar primeiro para a notícia, ouvir de que é que se trata, que condenação é esta, fazer uma breve análise e vamos primeiro ouvir. O Tribunal de Recurso não é a justiça francesa que vai impedir Marine Le Pen de ser candidata nas eleições presidenciais do próximo ano, uma vez que reverteu os 5 anos de inelegibilidade, que começaram a contar em março do ano passado, converteu-os em 45 meses e com 30 meses de suspensos. Ou seja, cumpriu os 15 meses e assim vai ficar. Portanto, se quiser ser candidata à presidência da República, está livre de o ser, disse a juíza presidente, porque não deve ser a justiça a impedir e a decidir quem é que é candidato numa democracia. Mas os juízes, o coletivo de juízes, manteve os 100 mil euros de multa e condenou Marine Le Pen a 1 ano de pena com pulseira eletrónica. Foram, na verdade, 3 dos 5 anos da pena original, da pena da primeira instância, foram convertidos em 3 anos de pena de prisão, 2 suspensos e 1 com pulseira eletrónica. Há cerca de 15 dias, Marine Le Pen disse que se tivesse pulseira eletrónica não seria candidata, mas essa é uma decisão política que ela vai tomar agora com o partido. Já saiu aqui do tribunal, foi para o partido Rassemblement National e às 8 da noite vamos saber qual é a decisão de Marine Le Pen, às 8 da noite, hora francesa, 19 em Portugal. Ficam essas palavras também da magistrada presidente. Antes de ouvirmos a segunda parte da notícia, dar uma breve contextualização de que é que se trata. Estamos a falar de um caso em que há um conjunto de fundos europeus que são destinados para a atividade política do Rassemblement National no contexto europeu. E Marine Le Pen terá utilizado esse dinheiro para pagar a funcionários do partido em termos de política nacional. No fundo foi isto que aconteceu. E eu já tenho visto, inclusive, muita demagogia a ser feita em torno deste caso, em que há determinadas pessoas que tratam a Marine Le Pen como uma ladra, basicamente, como uma mulher que roubou e que beneficiou desse dinheiro. Marine Le Pen não beneficiou e não ficou de todo provado. Marine Le Pen não foi condenada por ter roubado algo para si. Marine Le Pen basicamente foi condenada por dinheiro que era para ser utilizado na atividade política no âmbito do Parlamento Europeu, portanto, enfim, assessorias, campanhas, o que quer que seja, não sei quais é que são as coisas que ficam enquadradas no trabalho europeu, até porque é curioso, porque nós vemos com frequência eurodeputados a participar também na política nacional, não do ponto de vista de recursos, mas aparecem com frequência e às vezes a diferenciação entre o que é gasto na política do Parlamento Europeu e o que é gasto na política a nível nacional é uma linha um bocadinho ténue, difícil de decidir, diga-se de passagem. Será que se um trabalhador do Rassemblement National estiver a produzir trabalho para uma campanha, por exemplo, das eleições europeias, está a trabalhar para o Rassemblement Nacional nacional, passa aqui a redundância, ou está a trabalhar para o Rassemblement National Parlamento Europeu? Esta questão fica aqui um bocadinho vaga, mas basicamente Marine Le Pen, para perceberem o que é que ela foi condenada por utilizar dinheiro que era para ser utilizado na política do partido no âmbito europeu e utilizou no partido a nível nacional. Basicamente foi isto que aconteceu. Portanto, eu acho que é demagogia tratar a Marine Le Pen como ladra. Podemos, enfim, criticar e dizer que é condenável e tudo mais, uma questão de gestão. Enfim, eu acho que isto foi mais perseguição política do que outra coisa, mas as pessoas também farão as suas considerações. Mais uma vez digo, como é que se distingue propriamente essa questão da política nacional e da política a nível europeu? É o mesmo partido, não é? Portanto, no fundo, são pessoas que estão a representar o partido em âmbitos diferentes.
Não é o mesmo partido, não é a mesma instituição. Enfim, a reflexão fica para cada um de vós, isso não vou fazer mais comentários, já falei desta questão até a exaustão. Mas o cenário que entra aqui em cima da mesa e que me parece, e eu não tenho a certeza de qual será a melhor resposta, confesso, mas há aqui dois cenários políticos essencialmente. O cenário político que Marine Le Pen tem neste momento nas mãos é, segundo quase todas as sondagens, se não todas, é tanto Jordan Bardella como Marine Le Pen, qualquer um dos dois que se candidate será o próximo presidente da República francês por uma larga margem. Questão: qual dos dois que fique no Parlamento, portanto, na liderança do partido a nível nacional, qual dos dois seria mais suscetível a vencer as eleições a nível do Parlamento, portanto, as eleições legislativas francesas, e qual dos dois teria maior capacidade de galvanizar as pessoas para uma presidencial? Marine Le Pen tem uma personalidade política e um capital político gigante neste momento em França. E, portanto, a Marine Le Pen, até às 7 da tarde portuguesas, 8 da noite francesas, terá que tomar uma decisão, que é: qual dos dois, isto já a pensar nas legislativas, não é tanto nas presidenciais. Eu não gosto de dar eleições como ganhas, mas é o que todas as sondagens dizem. E, portanto, a Marine Le Pen vai ter que decidir se quer ser candidata a Presidente da República e deixar Jordan Bardella com as legislativas francesas, ou se quer Jordan Bardella como Presidente da República e deixar as legislativas para Marine Le Pen, porque eu acho que ela poderá tranquilamente, se Jordan Bardella, eu não sei se ele continuará a ser líder do partido, apesar de que o pode fazer, se continuará a ser líder do partido se for Presidente da República, tenho as minhas dúvidas, e acho que se ele for Presidente da República e avançarem com a candidatura dele, Marine Le Pen pode-se candidatar para a presidência internamente e ganha, tranquilamente. Não acho que haja impedimentos, pelo menos estou a falar do que sei politicamente, não sei se há impedimentos legais para qualquer um destes cenários, mas parece-me que são os cenários que estão em cima da mesa. E, portanto, eu no meu caso diria, eu se tivesse que decidir, apesar de que a escolha não é fácil e eu não tenho a certeza de qual seja a melhor, eu diria Jordan Bardella para Presidente da República para garantir as legislativas que podem vir por aí. Não sei se seria a melhor escolha, mas digam-me vocês nos comentários, vamos só ouvir a segunda parte da notícia e fazer novamente comentários. Dizendo que os factos comprovados são muito graves, porque foram durante muito tempo, 11 anos, 3 mandatos, em que numa organização partidária consciente e de grande cumplicidade, o partido, na altura Frente Nacional, o partido liderado por Marine Le Pen, retirou o dinheiro do Parlamento Europeu, quase 3 milhões de euros, para pagar a funcionários que não trabalhavam para as instituições europeias, mas para o partido em Paris. O que mostra também uma falta de credibilidade e que quebrou a credibilidade nas instituições europeias e nas instituições políticas e desequilibrou a igualdade entre partidos em França, uma vez que receberam dinheiro indevido para a contratação de funcionários. Foram palavras duras que vão ficar na cabeça certamente de Marine Le Pen, que, como disse, vai decidir durante a tarde se é ou não candidata a essas eleições que terão a primeira volta a 18 de abril de 2027. Sim, eu percebo este ponto. Realmente há aqui uma questão que é importante e eu ainda não tinha referido. Realmente utilizar os dinheiros que são supostamente para a atividade política do Rassemblement Nacional no Parlamento Europeu cria uma desigualdade a nível nacional, visto que dinheiros que são do Parlamento Europeu estão a ser utilizados na política nacional. Realmente cria essa desigualdade e é evidente. Mas agora, a questão, do ponto de vista moral, no fundo o dinheiro foi utilizado para a mesma instituição na mesma. E, portanto, é isto que tem que haver uma reflexão. Eu não estou certo, ou seja, é condenável, tudo bem, é condenável, cria uma desigualdade, certo. Acho que é demagogia ainda assim tratar a Marine Le Pen como se fosse ladra, nem sequer roubou, na verdade, o dinheiro era para o partido, só que era para um âmbito e ela o utilizou no outro. É condenável, tudo bem, dou de barato, mas as pessoas têm que perceber, lá está, o dinheiro era para uma instituição e o dinheiro ficou nessa instituição. Portanto, essa é que é a questão, no fundo, mas no fundo é uma questão, sei lá, administrativa, de gestão. Não estamos a falar de roubo, estamos a falar de dinheiro que era destinado para um partido no âmbito europeu e foi utilizado para esse partido no âmbito nacional. É condenável criar essa desigualdade, é ilegal, tudo bem, para mim não há, sempre cortei a direito, quem tiver que cumprir penas, sejam elas mais duras ou menos duras, sejam as pessoas de direita ou de esquerda, têm que cumprir penas e, portanto, as regras são para todos e eu não estou aqui a desculpabilizar coisíssima nenhuma, mas estou a fazer uma reflexão crítica sobre o que é que está em mãos, não é? Estamos a falar, mais uma vez digo, de dinheiro que era para o âmbito europeu, trabalho político europeu, para o Rassemblement Nacional, era dinheiro que era para o partido no âmbito europeu e Marine Le Pen utilizou esse dinheiro para pagar salários a nível do partido nacional. Portanto, o dinheiro ficou dentro da mesma instituição, Marine Le Pen não desviou um cêntimo para si, não houve cá roubos de Marine Le Pen.
houve, enfim, realmente criou esta desigualdade e deu uma vantagem ao Rassemblement Nacional em termos de fundos a nível nacional. É condenável, tudo bem, é ilegal, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que, como eu vi por aí, chamar ladra a Marine Le Pen, acho que é descabido, não estamos a falar do adequado. As regras são para todos, são para cumprir, foi esta a pena, é o que é. Agora vamos ver qual é a tomada de decisão política e, portanto, vamos ver o que é que acontece. Marine Le Pen agora vai enfrentar, e com razão, eu não estou a dizer que ela não devesse enfrentar uma pena por causa disto, portanto, se há regras para cumprir, sabiam que essas regras eram para cumprir, as regras são para todos e acabou. Não é por ser a Marine Le Pen que tem regras mais levianas, eu estava apenas a fazer uma reflexão crítica sobre o assunto. Tem a pena, vai cumpri-la, pode candidatar-se a Presidente da República. No dia de hoje, 7 da tarde Portugal, 8 da noite França, saberemos o que é que Marine Le Pen vai decidir para as próximas presidenciais. E ficamos também a saber, indiretamente, quem é que vai lidar com as próximas legislativas em França. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.